Olá, hoje, dia 9 de agosto de 2020, é comemorado o Dia dos Pais. Nesse momento que estamos aqui gravando esta mensagem, creio que pelo Brasil e pelo mundo, muitos filhos estão comemorando, abraçando, se alegrando com seus pais. E eu quero pensar, através dessa mensagem, olhando para a Bíblia, sobre o que é ser pai? Tipos de pais na Bíblia. É isso que eu quero pensar através dessa mensagem e compartilhar com os filhos, também com os pais neste dia. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 5 a 9, vai dizer assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás sentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como um sinal na tua mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. O papel do pai, segundo a Bíblia, envolve muito mais do que apenas pagar as contas de casa, dar presente aos filhos e tantas outras coisas que os pais costumam fazer pelos filhos. Então eu quero analisar esse texto olhando algumas coisas que ele vai nos ensinar. Esse texto aqui de Deuteronômio, ele fala muito a respeito da educação dos filhos, como os pais criar seus filhos. E o que eu vejo hoje, uma sociedade onde pais e filhos não se compreendem, onde os filhos mandam nos pais, invertendo inclusive esse texto bíblico. Muita razão hoje das nossas igrejas, de repente, estarem até fracas, doentes, são porque os pais não estão cumprindo os seus papéis na educação dos seus filhos, no caminho que devem andar, como a Bíblia recomenda. Outra razão, hoje nós temos visto jovens envolvidos nas drogas, sexo ilícito, em situações tão adversas que não condiz com o papel de um filho amado pelo seu pai. E se a gente for observar, muitas das vezes, não querendo generalizar, mas em muitos dos casos, essa situação da nossa juventude, dos nossos filhos viverem da forma que estão vivendo, a culpa está nos pais. Está no pai, que é a figura que estamos falando neste dia. Porque se ele obedecer às ordens bíblicas, se ele seguir as orientações de Deus, ele vai criar um filho no caminho que deve andar. E a Bíblia também, ela vai nos mostrar, nos ensinar alguns tipos de pais que nós não devemos seguir o aprendizado deles. O primeiro deles, que eu quero colocar, diz assim a palavra de Deus: Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, tudo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o Oriente, assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nas terras do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, de 10 a 13. Então, um pai que a gente não pode querer seguir o exemplo dele é registrado aqui nesse texto. Sodoma não era um lugar para criar família.
E esse texto nos ensina um pai que escolheu um caminho diferente, um lugar diferente para viver. Então, esse pai não nos ajuda na educação dos filhos. Um outro texto que está registrado são os filhos de Eli. Em 1 Samuel 2, 12 a 17 e 24, e 1 Samuel 3, 13, vai nos ensinar como que Eli ensinou seus filhos. Olha o que o texto diz: porque já lhe disse que julgaria sua família para sempre, pois ele sabia do pecado dos seus filhos, que blasfemava contra Deus, mas não os repreendeu. Olha o que Deus fala para Eli. Eli sabia do pecado dos filhos. Ele sabia de como seus filhos estavam vivendo, mas ele não os repreendeu e por isso foi punido. E você lendo a história de Eli em 1 Samuel, você vai ver isso. Então Eli é um pai que está na Bíblia, mas que nós não devemos seguir os seus exemplos. Aquele pai, Eli, é como muitos pais hoje, não dizem não para o seu filho. E o não, ele é importante. Porque até Deus, muitas das vezes, nas nossas orações, ele diz não para aquilo que estamos pedindo. Porque ele sabe que aquele não que ele está falando vai nos beneficiar no futuro. Então o pai precisa aprender a dizer não para o seu filho. E Eli não soube falar não. E deu no que deu aquela situação. Então Eli é um exemplo de pai que nós podemos até olhar para ele, mas não seguir como ele seguiu. Olha o que a Bíblia vai falar sobre dizer não para os filhos. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe e seu pai. Quando os ímpios proliferam, o crime aumenta, mas os justos verão a queda dos ímpios. Corrige teu filho, e ele te dará descanso. Sim, ele agradará teu coração. Provérbios 29, de 15 a 17. Então, muitas das vezes é necessário até a vara na educação dos filhos. Não é pecado. Não é pecado a vara para ensinar os filhos. Nós não precisamos de pais que dê mau exemplo para os filhos. Olha um outro texto que eu cito. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Josué 6:2. Aqui a gente vê Acã, o que ele fez. Um outro mau exemplo. Em Josué 6:17 a 19 vai mostrar isso. Deus deu uma ordem expressa sobre aquela situação e Acã não cumpriu aquela ordem. Você pode ler Josué 6, de 17 a 19. Josué 7:11 também vai falar sobre isso. Então Acã é um outro personagem que não nos ensina como pais. Nós podemos também, como eu já falei, olhar para ele para não fazer igual. Não precisamos de pais como Jeroboão foi para Nabade. Olha só, Nabade, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos em Israel. Ele fez o que era mal perante o Senhor, andando nos caminhos do seu pai, e no pecado com que havia feito Israel pecar. 1 Reis 15, de 25 a 26. Jeroboão foi um péssimo exemplo para o seu filho, Nadab. Então, olha só, quando um pai não dá um bom exemplo para o seu filho, o que acontece? Um outro pai que a gente olha na Bíblia, que não devemos seguir o seu exemplo. Além disso, naqueles dias, vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Astardode, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Neemias 13, de 23 a 24. Não precisamos de pais que criem os filhos com o discurso de Asdod.
Então, os pais, no seu discurso de educação para os filhos, têm que olhar para a referência que nós vamos falar daqui a pouco, que é pais que nos ensina como devemos ser para os nossos filhos. Percebe que eu estou buscando exemplo na Bíblia, porque ela é a nossa fonte, ela é a nossa referência. Precisamos de pais que seguem o exemplo de Enoque. Enoque viveu 65 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o havia tomado. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Hebreus 11, 5. Então veja, Enoque é um bom exemplo para eu e você como pai seguir. Vamos olhar para esse exemplo bíblico de Enoque, um homem que andou com Deus, um homem que agradou a Deus naquilo que ele fazia. Pais hoje precisam ser como Enoque ao educar seus filhos, ao deixar como herança para os seus filhos, não bens materiais. Pode até deixar, não há problema, mas a maior herança que um pai deixa para o seu filho é a herança de que Enoque deixou, de andar com Deus, de agradar a Deus. Esse é o maior exemplo que um pai pode deixar para os seus filhos. Um outro pai que nós devemos seguir o exemplo dele, pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre as coisas que ainda não se via, por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Hebreus 11, 7. Noé é um outro pai que nós devemos seguir o exemplo para educar nossos filhos. Homem temente a Deus, homem que obedeceu a Deus. Quando Deus mandou ele fazer a arca, ele foi sem reclamar, sem questionar, obedeceu. Então, esse é um pai que nós devemos seguir o seu exemplo. Noé deixa alguns exemplos, como ele era preocupado com a salvação dos seus filhos. Ele ensinou eles a serem pregadores da justiça. Ele andou com Deus, deixando para os seus filhos um grande exemplo a seguir. Então, Noé é um grande exemplo como pai para mim e para você. Um outro pai que nos deixou na Bíblia um grande exemplo está registrado em Gênesis 18, 19. Porque eu os escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guarde o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Abraão, que foi chamado pai da fé, é um grande exemplo para mim e para você. Então nós precisamos de pais como esses homens que eu falei agora, não aqueles primeiro que deixaram maus exemplos para os seus filhos. Olha o que a Bíblia vai dizer, meus irmãos. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Efésios 6, 4. Se Abraão tivesse falhado como pai, certamente ele não teria esse título de pai da fé. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Romanos 4, 11.
Abraão é um grande exemplo para mim e para você. Leia a história de Abraão. Um outro pai que nos deixa um grande exemplo na Bíblia está registrado em Josué 24:15. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis, se aos deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. Em algumas versões vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué é um grande exemplo para você hoje como pai. Você tem feito isso? Será que você hoje, no dia 9 de agosto de 2020, dia que você está comemorando com seus filhos, com a sua família, será que você pode falar como Josué? Eu e a minha casa serviremos, cultuaremos ao Senhor. Olhe para esse exemplo. Um outro exemplo que está registrado em Lucas 1, de 5 a 6, havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Zacarias, pai de João Batista, grande exemplo para mim e para você. Então pense nisso. Eu apresentei nesta mensagem alguns pais que eu e você não devemos seguir os seus exemplos, Eli e outros mais. Mas apresentei também, vocês podem perceber que eu apresentei mais pais que nos dão bons exemplos do que os que dão menos exemplos negativos. Hoje é dia dos pais. Mas os pais precisam se destacar em ensinar os mandamentos bíblicos aos seus filhos, se desejam ter sucesso como pai. Isso porque um dia vamos nos lembrar de que honramos os nossos pais. E nesses dias poderemos dizer, obrigado, papai. Mas vamos também usar esse dia para avaliar nossa paternidade. Será que estamos sendo dignos de receber elogios como pai? Será que realmente temos a qualidade de um pai dos que eu apresentei na Bíblia? Será que estamos sendo o tipo de pais exemplares espiritualmente para os nossos filhos? Será que estamos sendo o tipo de pais agradáveis a Deus, tementes a Deus, obedientes a Deus? Eu quero finalizar essa minha palavra dizendo o seguinte: pais, curta esse dia com seus filhos. Aproveite mesmo o dia de hoje com seus filhos, aqueles que ainda os têm. Eu já não tenho mais o meu pai aqui comigo, presente, mas uma alegria eu tenho da educação que ele me deu no caminho do Senhor, e hoje eu me sinto um homem honrado e posso passar isso e tenho procurado passar isso para os meus filhos, porque meu pai hoje está com o Pai Celeste na glória, onde um dia eu encontrarei com ele. Mas vocês que têm seus pais, seus filhos juntos, curtam mesmo, aproveitem mesmo, mas vamos trabalhar muito mais na parte espiritual. Qual o ensino que você tem dado a seu filho? Vou repetir aquele versículo de Provérbios, agora em 3 versões bíblicas. A primeira diz assim: instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6, na versão Almeida, século 21. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. O mesmo texto, porém, agora na tradução da linguagem de hoje.
Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Na versão nova, versão transformadora, eu apresentei tipos de pais na Bíblia, porque é nela, é aqui, ó, é nessa palavra, é neste livro que está a educação dos nossos filhos. É nessa palavra, é nesse livro que eu e você vamos educar nossos filhos. Que Deus possa abençoar essa palavra e que o Espírito Santo complete no seu coração, hoje, dia 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais. Ore com seus filhos, leia a Bíblia com seus filhos, ensine eles no caminho que devem andar, porque eu tenho certeza que lá na frente, mesmo talvez quando você não estiver aqui neste mundo, mas eles vão se orgulhar do pai que eles teve. Parabéns! Feliz Dia dos Pais, todos vocês.